Visionários, o programa! Bom, seja bem-vindo aí, mais um bate-papo imobiliário. Hoje com um grande convidado, o Adonias lá da Núcleo Leilões. Vocês estão vendo que a gente está falando muito de leilão, né? E eu aqui também com meu parceiro e amigo, Eliseu Assunção. Eliseu, primeiramente, aí, muito obrigado, mais um programa, mais um Visionários. E hoje vamos falar sobre leilões de imóvel. Baita aqui. assunto. Um E com um especialista, assunto, né? Melhor ainda. Pois é. Mais uma vez o Adonias aqui enriquecendo a nossa bancada. E aí, Adonias? Fala, gente, tudo bem? Bom, é um prazer estar aqui com vocês, falando de leilão que a gente vive diariamente, né? Um assunto aí incrível. E falar um pouco pessoal aí, né, João? O que é leilão, mercado imobiliário e das oportunidades que nós temos diário, né? Não, com certeza. Eu acho que foi o que mudou a minha vida, né? Há muitos anos atrás eu comprei o meu primeiro imóvel, depois a gente vai fazendo negócio, e quando você vê, realmente você está dentro de um mercado que é muito convidativo, muito lucrativo, e você coloca dinheiro dentro de matrículas, e isso não tem preço, né? Isso tem valor, e é mais ou menos sobre isso. Adonias, vamos falar sobre leilão, porque tem muita gente aqui que talvez nunca tenha ouvido, entendido. O que é um leilão de imóvel, né? Como é que o imóvel vai para lá por um preço tão barato ou mais barato do que o preço de tabela, o preço normal? Explica um pouquinho para a gente aí na sua concepção o que é um leilão de imóveis e por que o imóvel ele chega num valor tão atrativo. Bom, João, para começar, nós temos alguns tipos de leilões hoje no mercado, né? Nós temos os leilões extrajudiciais, que são através de alienação fiduciária, na grande maioria. Nós temos os leilões judiciais, tá? Que são ali processos que correm na justiça. E temos os leilões trabalhistas também, que correm na justiça, mas na esfera trabalhista, tá? Quando a gente fala de leilão extrajudicial, João, que muita gente conhece aí do Banco Caixa Econômica Federal, o maior banco do país, né? E o que detém maior número aí de imóveis retomados em todo o país, nós temos ali, o que seria? Você, quando financia o imóvel, assina ali o contrato de financiamento, você coloca o imóvel como garantia daquela dívida. Ou seja, se eu não pago, se eu não honro com a minha dívida, a instituição financeira vai retomar este imóvel para estar liquidando aquele meu débito, tá? Então esse é o leilão extrajudicial que a gente fala. E hoje no Brasil você tem opções incríveis e com a possibilidade de até financiamento desses imóveis. Um exemplo, a própria Caixa Econômica Federal, onde você tem a possibilidade de financiar 95% do imóvel. Ou seja, com a partir de 5% de entrada, um grande exemplo, um imóvel de 100 mil reais, você com apenas 5 mil reais, você financia o restante. Maravilhoso, né? Muito bom, muito legal. Mas, Adonias, legal, você falou da Caixa, né? Outros bancos também fazem essa modalidade de financiamento do imóvel ou não? Normalmente os outros bancos é à vista. Sim, outros bancos fazem financiamento, mas nem todos, tá, Eliseu? Tá. Então, um exemplo, hoje a Caixa ela financia em até 35 anos ou 420 meses, que a gente fala. Que é um financiamento normal, né? Padrão. Vai passar por uma aprovação normal, uma aprovação padrão, uma análise normal de ficha, como se fosse uma compra de um imóvel no mercado. Mesma coisa, então você faz aquela análise. Nós temos o Banco Santander, que também financia, geralmente em até 420 meses. E aí você tem alguns outros bancos tradicionais também, como o Bradesco, como o Itaú. Geralmente você não tem um financiamento tão longo quanto esses dois primeiros, tá? Então você tem parcelamentos em alguns bancos, que são em 48 parcelas, 60 parcelas. Então o interessado ele tem que sempre analisar o edital daquela instituição financeira para averiguar qual que é a possibilidade de pagamento. Tem casos que é somente à vista, né? Mas na grande maioria dos casos você vai conseguir sim alavancar, que a gente fala. Então é financiar no maior período possível, igual um mercado tradicional mesmo, né? Legal. A diferença é que você vai comprar um imóvel às vezes com 50% abaixo do valor de mercado, né? Aí você usou duas palavras-chave aí, né? Financiar e parcelar. Né? Então, para quem está em casa aí, a gente vai explicar a diferença básica entre essas duas palavrinhas aqui. Financiamento tem juros, né? Financiamento é um contrato que você faz com o banco, onde você vai pagar uns juros pelo dinheiro que você está emprestando ali para comprar aquele imóvel. Um parcelamento, via de regra, normalmente não tem juros, né? Você tem a correção ali, mas é um parcelamento direto com a pessoa. Então imagina que eu comprei um imóvel com você, Adonias, e você vai me parcelar esse imóvel em 10 vezes.
É isso? Existe essa diferença? É mais ou menos isso mesmo. Hoje, quando a gente fala em parcelamento, aí vamos entrar na esfera jurídica. Porque quando eu falo em parcelamento com um banco, por exemplo, vou comprar o imóvel do Itaú. Parcelamento tem até 48 meses, tá? Então, o Itaú, a instituição financeira, ela tem que lucrar. Ou seja, como vai que ela cobrar lucra? juros. Ela vai cobrar um juros anual ali, em média de 12% ao ano, há casos que até mais. Porém, nós temos aí uma figura que seria o leilão judicial, que é incrível, que muita gente já ouviu falar de leilão judicial, mas não conhece as regras. Que aí sim existe esse parcelamento no judiciário, você coloca 25% de entrada, mais a comissão do leiloeiro, que geralmente é 5%, com a possibilidade de parcelar o restante, o saldo, em até 30 meses. Boa. E nesse caso você não tem juros, e melhor ainda que eu vejo, não é não ter juros, é não ter aprovação de crédito. Não importa se seu nome está com restrição, ou se você tem dívida no mercado, o juiz não quer olhar isso. Com os bancos, não. Com os bancos você passa todo aquele trâmite de aprovação. Isso. No financiamento, no parcelamento judicial, então, não tem nenhum tipo de análise do seu nome, para ver se você está com o nome limpo, se não está. Vai lá e parcela e pronto. Você tem que Isso é pagar a parcela. maravilhoso. Você tendo a entrada ali, os seus 30%, vamos colocar, né, entre entrada e comissão de leiloeiro, você compra quantos imóveis você quiser e o juiz não está nem um pouco preocupado se você tem renda ou deixa de ter. Porque se você não pagar aquele imóvel, o judiciário retoma ele e volta para a esfera jurídica, para um outro leilão. Então ele é a própria garantia. Né? Então isso é incrível. E detalhe, não tem juros, ela tem uma correção, geralmente pelo Tribunal de Justiça. Né? Uhum. Então olha como é incrível o mercado de leilão de imóveis. Temos aqui extrajudicial e o judicial. Diferenças bem gritantes junto um para o outro, né? Um pede menos entrada, porém tem juros, o outro um pouquinho mais de entrada, sem juros. Boa. A gente está sempre falando de dívida, né, dentro do leilão. Ou você faz uma dívida para poder comprar, ou você é executado por uma dívida que você não conseguiu pagar. Então, falar de leilão, né, e na verdade falar de mercado imobiliário quais são as dívidas que você ou consegue assumir, né, ou não consegue pagar, porque isso vai fazer uma diferença muito grande para você comprar um imóvel ou perder um imóvel. E eu acho que é muito sobre isso. Mas uma das coisas que eu tenho ouvido aí, Adonias, de muitas pessoas é a alta concorrência para comprar, por exemplo, um imóvel. Né? Você entra no site de um leiloeiro, acaba se apaixonando ali por um imóvel, e conforme os lances começam a andar, você vê que o seu sonho fica cada vez mais caro. E aí acaba inviabilizando, né? Como é que você vê essa vertente do mercado hoje, né? Que está vindo pro mercado dos leilões e cada dia os imóveis ficam mais caros. Pois é, João. Hoje nós temos aí muito volume de imóveis. Hoje a média que passa pela nossa plataforma ali são 30 mil imóveis por mês. Né? Desses milhares de imóveis, quando a gente olha para as grandes cidades, para os grandes centros, você tem uma disputa exorbitante. Né? Então, você pega um imóvel aqui na Zona Sul, no Miolo, na Zona Norte de São Paulo, enfim, em grandes bairros conhecidos, aquele imóvel que às vezes veio com um valor de 50% abaixo, 60% às vezes, ele vai sair muito próximo do valor de avaliação. Então, realmente, o pessoal participa ali ferozmente e sai às vezes caro, porque você tem muita gente entrando para comprar para moradia, que até então, um pouco tempo atrás, você tinha mais investidores, que o investidor precisa ter margem, né? Se não tiver margem, não faz sentido para o investidor. Então, hoje o pessoal entra naquela emoção, e aí quando finaliza o leilão, né, você vê aquele imóvel com a margem de 20%, 15% apenas abaixo do valor de avaliação. Porém, nós temos também a outra esfera, João, que às vezes tem aquele leiloeiro pequeno, que ele foi criado recentemente, ou ele não tem verba para criar marketing, e muitas vezes tem um imóvel muito bom, que não consegue audiência e acaba sendo infrutífero aquele leilão. Então, hoje, muita gente acaba olhando só para os grandes leiloeiros, né, os leiloeiros mais famosos no mercado, e acaba deixando passar aquele leilão pequeno, ou que a gente fala, né, o leiloeiro lá de Curitiba faz um imóvel aqui em São Paulo, um leilão de São Paulo, e ninguém lá de Curitiba tem interesse em São Paulo, ou vice-versa, né? Então tem essas duas esferas também. É muito engraçado, né? Porque eu já acabei me frustrando algumas vezes comprando imóvel no leilão
E ano passado a gente fez um evento, inclusive você estava lá, que é o Leilão Summit Day. E dali para frente, Adonias, eu e o Eliseu começamos a pensar numa plataforma ou um sistema que pegasse todos esses imóveis que são negativados, ou seja, que não são comprados, né, dentro dos leilões do Brasil inteiro, e falamos, cara, será que dá para traquear isso, né, Eliseu? Será que a gente consegue trazer todas essas opções para um funil aonde eu consiga arrematar sem precisar ter concorrência, sem precisar ter disputa? E agora, né, no começo desse mês aqui, que está já acabando, nós criamos uma plataforma chamada The Silence, arremate em silêncio, porque é no silêncio que as pessoas ganham dinheiro. E hoje é possível você comprar um imóvel dentro do leilão pela primeira vez sem ter disputa, só com uma proposta. Por quê? Porque esse imóvel foi a leilão, não foi vendido, e agora, como se fosse uma repescagem, nós pegamos esse imóvel, fazemos uma proposta, e aí sim, nós compramos ele pelo valor mínimo, né, pelo valor da segunda praça. Né? Então, queria te avisar que agora existe uma plataforma, né, que as pessoas podem literalmente arrematar sem precisar se frustrar. Pô, isso é incrível, João, porque é que nem a gente acabou de falar. Hoje existe bons leilões com pequenos leiloeiros, né, que não tem audiência, e esses leilões acabam não ficando ali para o grande público. E agora com essa plataforma é incrível, hein, João? Porque você tá dando para a galera a opção de fazer aí arrematações com imóveis que ninguém tá olhando. E tem disputa esses leilões aí, João? Como funciona isso? Na verdade não, né, Eliseu? O que acontece? O imóvel foi para lá, né? Foi vendido, não foi vendido. Ele entra, né? O nosso robô ele puxa esse imóvel para dentro da nossa plataforma e ali você consegue, junto com a nossa assessoria, nós temos uma assessoria completa. Então, se você não entende nada de imóvel, pode ficar tranquilo. Nós fazemos todo o due diligence, né? Ou seja, a avaliação ali do processo. Instauramos a compra com um leiloeiro da nossa confiança, ele vai lá e coloca a proposta dentro do processo. Pô, fantástico, ou seja, sem disputa alguma. Sem disputa. Né? Para quem já participa de leilão e está familiarizado, né, é um pouco mais fácil de entender as vantagens. Né? E eu vou explicar algumas delas aqui. Então, primeiro é uma pré-triagem, que no mercado, né, e aí eu já vou explicando para quem não entende muito bem. No mercado, hoje, um advogado cobra ali, sei lá, R$ 1.500 para fazer uma pré-análise de um imóvel, correto? Fazer um parecer jurídico daquele imóvel, certo? 2, então isso já está feito, porque o que chega na plataforma ele já está pré-triado, já tem uma pré-triagem já, está checado. Segundo, a gente capta esses imóveis de uma forma que seria impossível fazê-lo manualmente. Então, para um cliente, para você que está olhando aí, que é um cliente potencial do Silence, né? Que queira fazer, poxa, mas eu consigo captar ali esses imóveis negativados sozinho. Nós captamos em mais de 700 leiloeiros hoje com o nosso robozinho, né? E vamos ampliar esse número para 1.000 até o final do ano, 2.000 ano que vem e cada vez mais melhorando a tecnologia. Então, pré-triagem, captação em mais de 700 pontos diferentes de leilão, né? Então, 700 leiloeiros hoje, isso vai aumentar ainda mais. A facilidade de você entrar e simplesmente reservar sem lance, ou seja, reserva, seu imóvel, você vai receber um contato da nossa assessoria, e aí eu entro na quarta vantagem, a assessoria completa, né, pela plataforma. Então, ou seja, é um negócio de ponta a ponta, uma solução de ponta a ponta. Então, para quem entende de leilão, já entendeu que é uma oportunidade única. Quem não entende muito, mas queria comprar sem ter tanto risco, acho que agora é a oportunidade, né, Adonias? Fantástico, porque hoje a gente tem no mercado, às vezes, muitos gurus, né, que vendem cursos, vendem mentorias, e essas mentorias, ao final, elas servem para te dar base teórica. É isso aí. Na grande maioria... E para botar você para trabalhar, né, Adonias? Simplesmente você tem isso. Que trabalhar. Eu não quero trabalhar. Eu não quero fazer... Eu quero ganhar dinheiro com leilão sem ter que ficar me doando tanto. Eu não tenho tempo para isso. Pois é. Né? E muita gente que está assistindo a gente, acho que está na mesma situação. Quer ganhar dinheiro com isso, mas não tem tempo, não tem interesse de aprender uma nova profissão, né? Porque é basicamente uma profissão, né? É uma profissão. Não, com certeza. E eu quero começar aqui, ó, mostrando para vocês
a nossa plataforma, né, que é o The Silence. E eu vou abrir agora, vou instaurar agora o feirão do leilão imobiliário by The Silence. Tem que trazer um martelinho. Quando você Tem fala que isso, trazer, né? é começar E a bater o bater, né, martelinho. velho? Exatamente. Pois é. Eu trouxe aqui algumas oportunidades, Adonias, para deixar o nosso programa ainda mais gostoso, para vocês poderem enxergar o que nós estamos enxergando. Então eu estou aqui com uma oportunidade em Ribeirão Preto, uma área bem legal lá de Ribeirão Preto. Um imóvel que aparentemente vale R$162 mil, tá? É um apartamento. E ele está à venda, sem lance, sem disputa, por 97 mil. Ou seja, você não precisa tirar esse dinheiro inteiro aí da sua conta, né? Você só precisa ter 30% desse valor, que seriam 25% de entrada, mais 5% do leiloeiro. Então, olha só, a gente tem uma foto aqui, né, da recepção do empreendimento. Aqui você acompanha todos os débitos e tudo do processo. Você não precisa saber disso, tá? Porque nós resolvemos isso para você. Você tem a assessoria completa junto com o nosso corpo jurídico do The Silence. Mas esse apartamento aqui, ó, em Ribeirão Preto, vale aproximadamente aí 160 mil. Você consegue comprar ele por 97. Tá com uma calculadora aí fácil? Vocês têm uma calculadora aí fácil? Não, mas eu fiz aqui, ó. Vai dar 20. Vamos supor que dê 25 mil mais 5 ali, mais ou menos, do leiloeiro. Uhum. Então 30 mil de entrada. 70 mil vai ser seu saldo devedor, aproximadamente, 70, 72. Sim. Dividido por 30 parcelas, porque na justiça você divide em 30 sem juros, Sim. que é aquela vantagem que a gente acabou de falar. Vai dar 30 de 2.100, 2.200, mais ou menos. Valor de um aluguel. Já que você comentou de aluguel, suponhamos que o investidor que adquira este belo imóvel, detalhe sem disputa, só na plataforma do The Silence ele vai encontrar, né? E ele aluga este imóvel hoje, suponhamos que o valor dele de mercado, 160 mil, então ele vai ter um aluguel ali de, vamos colocar R$1.000, arredondar aí, mês? Sim, tá? Então acho ele vai, é justo essa região ali. Então ele vai pagar o quê? R$1.000 do bolso dele, é isso? Mil e poucos reais? Para ter uma casa, para ter um imóvel que vale 160. Então, ó, basicamente, Incrível, né? Pegando o seu raciocínio e o gancho, vamos supor que a parcelinha deu 2, aqui ele vai pagar R$1.000, ou seja, dos 70 ele vai pagar só 35. Ele gastou mais 30 aqui na entrada, 65. Para ter um apartamento de quanto? De 160. Ele ganhou R$95 mil limpo nesse processo, mais ou menos. Claro que tem variação, tem documentação, tudo, mas que ele ganha 80, ele dobre. Ele gasta 80 e ganha 80. É lindo. E mais né? do que isso, viu, Isso Eliseu? pagando tudo, né? Não, pagando tudo. Não falamos da alavancagem, né? É isso, ainda tem Explica isso. o que é alavancagem, João. Mas mais do que isso, para você que está querendo sair do aluguel, ou de repente tem o seu dinheirinho aí guardado com muito suor, comprar um imóvel para dobrar o seu dinheiro talvez seja aí um dos passos, né, para você conseguir aí a sua liberdade financeira. Daqui a pouco ter 2, 3, 4, 5, 10 imóveis alugados com um dinheiro que a gente chama de dinheiro de alavancagem. Ou seja, você não tira e paga com o seu dinheiro. Você usa o parcelamento que o juiz te dá para poder entrar numa operação que talvez você não tenha o dinheiro completo. Imagina nesse caso aqui, você teria que ter R$97 mil, né? Mas como você não precisa tirar esse dinheiro à vista, vamos supor que você compra para vender. Você dá a entrada ali de 30 mil, né, Eliseu? Que você tinha calculado, mais ou menos? 30 mil. Aí você vai pagar, vamos dizer que você pague 10 parcelas aqui, ó. De 20, daria mais 22 mais mil. 22 de investimento. Então vai dar 52. Mais 8 mil de despesas gerais aí, que você tenha, sei lá. 60, escritura. 60 mil reais. 60 mil, nós chegamos naquela conta. E aí você vendeu esse imóvel. Por 160, certo? que é o valor de mercado. Que é o valor de mercado. Quanto você ganhou? 100 mil reais. Então o teu dinheiro que você não tinha, lembra? Porque você não tinha, você foi pagando. Não, na verdade ele não ganha 100, né? Ele tem que pagar o resto da dívida, que dá mais o que aí? Daria mais uns. Vai sobrar aqui mais 30 mil mais ou menos, é isso. Ele ganha 70 líquido. 70 líquido. Mas quanto que ele colocou de dinheiro? 60. Pois é, você dobra, pô. 120% quase. Você dobra. É maravilhoso, a mágica do ROI, né? Retorno sobre investimento. É isso. Então, imagina, você colocou 80, 90, voltou 100, 110. É maravilhoso isso, né? E o detalhe, nós não estamos falando de imóvel caro, imóvel inacessível, a gente vai falar de alguns aqui também. Mas estamos falando de coisa que você que está aí no seu sofá agora pode adquirir pela plataforma, sem concorrência, sem dificuldade, sem burocracia.
sem trabalho, Sem análise de crédito. sem análise de crédito. Uhum. Exatamente. Então, vou melhorar. Você que tá aí na sua casa agora, com o nome sujo, pensando como é que você podia comprar alguma coisa parcelada, doido pra assumir uma parcelinha, tá aqui. Trabalha com Uber, né? Gente, não consegue pessoal, comprovar a renda. Não, deixa eu te falar uma coisa. Parcela burra é você comprar um carro financiado, uma bolsa financiada, um sapato financiado. Isso aqui é uma parcela inteligente. Isso aqui você tá fazendo uma parcela para alavancar, ganhar dinheiro. Verdade. Então, o que a gente tá explicando para você aqui é que você pode sim se comprometer com isso aqui, porque isso não é dívida, isso é investimento. É diferente. Então você faz dívida quando você compra um carro, quando você compra uma geladeira parcelada em 18 vezes, quando você compra uma TV, né, Doniz? Um celular que você não pode pagar. E outra coisa até, a gente brinca, né? Você que tá negativado ali, mas tem o brasileiro, ele tem uma outra esfera também. Muitas vezes a gente pega o cliente, ele é comerciante, ele é empresário, autônomo, que seja, e ele tem uma renda muito boa pro Mas banco, não comprova. só que ele não comprova porque ele não quer pagar o bendito imposto. Isso. Então a gente fala assim, olha, você precisa comprovar 20 mil reais pro banco para fazer um financiamento de um imóvel de 1 milhão, um exemplo. Olha, eu tenho 30 mil de renda por mês. Tá, me mostra o seu imposto de renda. Ah, não, eu não declaro. No leilão judicial, não Não tem precisa. esse problema. Ele tendo ali a entrada, ele vai comprar 10 imóveis de 100 mil reais, colocando só 30% ali do bolso dele. Então ele vai se alavancar. Então ele vai comprar 10 imóveis pela metade do preço, parcelado em 30 vezes. Então é muita força, né? É muita força. É muito forte isso. Incrível. E é por isso que às vezes você vê aí muitas pessoas de cabelo branco, extremamente ricas, extremamente poderosas, e você fala, não sei, o fulano deu sorte na vida. Ele tem tudo aqui na minha região, ele é o dono da padaria que está alugada, ele é o dono da casa lotérica que está alugada, ele tem esse predinho aqui de locação. E às vezes você não entende como que ele faz isso, né? Nada mais é do que usando um dinheiro que não é dele, ou de um financiamento que ele pegou numa condição boa, ou num parcelamento, por exemplo, de uma dívida que ele adquiriu através de um leilão. Então, tudo isso aqui a gente está falando para que você entenda como que os grandes empresários fazem para comprar e gerar fortunas, né? E eu vou falar agora de um outro imóvel aqui, um imóvel muito bacana, que está lá em Porto Alegre, né? Inclusive um beijo para todo mundo lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. A gente sabe que Porto Alegre vem passando por um problema muito difícil, né? O Rio Grande do Sul e o programa Visionários realmente tem aí uma dívida e uma gratidão muito grande por esse povo que ajuda o Brasil, e eu tenho certeza que todos nós vamos sair dessa. Mas lá em Porto Alegre, nós temos aqui um imóvel, né, que está avaliado em 120 mil reais, na rua Beco do Império, número 24. Um apartamento aí situado no bloco D desse residencial, Jardim Império. Mais ou menos ali, ele tem 54 metros quadrados, indo à venda por 60 mil reais, num lance com proposta, sem concorrência. Então assim, 60 mil reais, você pode ter um imóvel, tá? Não é um carro, não, porque hoje em dia com 60 mil reais está difícil até de comprar um carro, né? Se você for comprar um carro e tiver só 60 mil, você vai ver que você vai passar aperto, né? Porque hoje qualquer porcariazinha tá 100 mil. É engraçado, mas é verdade, né? Você vai numa concessionária e fala, não, 60 mil, não, 60 você não consegue comprar muita coisa. E eu tô falando que você vai comprar um imóvel de 120 por 60 mil. 30% daria 18 mil reais, né? 18 mil. 18 mil reais. Menos 60, sobra quanto? 42. 42 para quitação. 42 dividido por 30. Dá mais ou menos R$ 1.300, R$ 1.400. Pois é. Então assim, você sai do aluguel, né? Se você estiver aí na região, pagando 1.300. Ou seja, você vai adquirir um imóvel de 120, pagando 1.300 reais, que não é um aluguel. Agora sim, é uma parcela do seu parcelamento e não do seu financiamento. Se fosse financiamento, com certeza você ia transformar de 30 para 120 vezes e ia pagar um juros absurdo, o que inviabilizaria o seu negócio. Então tá aqui, olha só que imóvel legal, lá em Porto Alegre, é um dos exemplos que nós temos, né? E tudo isso você literalmente arrematando, em silêncio. Não conta pro seu vizinho não, viu? Ó, a Adonias tá adorando, a Adonias tá adorando. Ó, Adonias, o que você tá achando dessa plataforma? Porque assim,
você que é um cara do mercado, que entende muito de leilão, você acha que ela resolve um problema real ou não? Porque você entendeu aqui, já entendeu a nossa ideia, né? Já entendi, e ela não resolve um problema real, ela resolve vários problemas reais. Quais deles? Você ter uma plataforma que você tem imóveis sem disputa. Isso não existe no mercado, né? Hoje, a grande massa, eles se matam ali disputando imóveis, né? A emoção, financeiramente falando, enfim. Segundo ponto, a plataforma traz aí opções parceladas, que é difícil. Hoje você vai para o mercado de leilão de imóveis, você não consegue comprar o parcelado muitas vezes porque tem disputa. E o lance à vista sempre supera o parcelado, é uma regra também do leilão judicial. Aqui não. Pelo que vocês apresentaram, o imóvel já está negativado, ou seja, a pessoa só apresenta a proposta, se vai ser 30 parcelas, 20 parcelas, não importa, mas ele tem o direito. E o terceiro ponto, que muita gente não vem para o mercado de leilão de imóveis, não porque não tem dinheiro, mas sim porque tem medo, que tem receio. Quando ouve falar em leilão de imóveis, é algo que não, só advogado ou só quem é especialista, estudou muito, pode entrar nesse mercado, porque parece um bicho papão, né, para a grande massa. Né? O americano, por exemplo, ele já tem isso aí muito fácil. Acostumado, ele participa de leilão desde cedo, né? Aqui nós não. O leilão antigamente ele era presencial. Infelizmente, tinha muitos problemas. Então isso afastou muita gente. O brasileiro ele criou uma amarra com o leilão, né? E aqui a plataforma, vocês solucionam isso, né? Porque a pessoa não precisa ser especialista, é isso mesmo? É isso, não. Zero. Na verdade, se você tiver, né, a originação, que é o The Silence, e a assessoria, você literalmente entra como se fosse, por exemplo, na bolsa, através de um FII imobiliário. Porque você coloca o dinheiro, compra a ação. Aqui você coloca o dinheiro e compra um imóvel, você compra uma matrícula. Então, o seu trabalho é o mesmo de um FII imobiliário, por exemplo, que você está comprando um imóvel, com a diferença de ter esse lastro no seu nome. Lá você tem uma ação. Se, de repente, essa ação derrete, você derrete junto com ela. Aqui não. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença, entendeu? Porque lá você tem um risco, né? Você vai investir em ações, você vai investir num fundo, você vai investir em qualquer tipo desse tipo de investimento. Primeiro, você está comprando um papel, né? Que te diz que você tem tanto. Segundo, que você está correndo um risco, né? E você não sabe se aquilo vai valorizar de fato e quanto vai valorizar. Óbvio que existem estudos também, você vai entrar no negócio seguro. Mas aqui não, você já está comprando um negócio pela metade do que ele já vale. Né? Então é a mesma coisa que o cara do fundo falar para você assim, poxa, eu tenho uma cota aqui do meu fundo que vale 100 mil reais, eu vou te vender por 50 mil. Então você está comprando meio que garantido, né? É diferente. Isso. E vamos para mais um imóvel aqui, no The Silence, um imóvel muito bacana, aqui na Vila Sônia, São Paulo, 2 quartos, uma vaga na garagem, tá bom? Sala, cozinha, banheiro. Ó, a avaliação desse imóvel tá aí em mais ou menos 135 mil reais. Isso aí sem estar no leilão. No leilão, na verdade não. Na proposta direta, porque aqui você não tem leilão, 84.996. Ou seja, você vai pagar aí 84 mil, quase 85 mil em um imóvel que vale 135. O que falar disso, Eliseu Assunção? Fantástico, não tem nem o que falar. Eu tô até sem palavras aqui. Fantástico. Eu tô vendo as oportunidades lá, né? E como o João disse, né, Adonias, a gente lançou a plataforma agora nesse mês, que tá finalizando agora, né? E começamos a fazer as primeiras utilizações, começamos a visualizar esses imóveis e, cara, é assim, são oportunidades espetaculares, que eu sonhava com isso, porque eu não sou um comprador de leilão, né? Quem é o João tem muita experiência já no segmento, mas eu não. E quando o João falava, cara, me parecia muito bom, mas eu falava ao mesmo tempo essas mesmas questões que a gente levantou aqui. Poxa, mas vai dar um trabalho danado isso aí, eu vou ter que ver negócio jurídico, eu não quero. E eu ficava pensando em tudo isso, né? O risco, é um negócio que eu não sabia, né? O que eu domino, beleza, mas o que eu não sei, eu fico meio assim. Agora, quando você tem uma solução de cabo a rabo completa, né? Eu olho os imóveis ali e eu falo, cara, é só eu clicar aqui mesmo, reservar e comprar. A assessoria vai entrar em contato comigo, já vai falar desse jeito. É isso aí. Aí viabiliza para todo mundo, né? Então eu que sou um cara leigo em leilão, pô, fiquei super empolgado com a plataforma. E eu imagino a quantidade de opções que vai ter, porque
Nós que vivenciamos leilão, João, diariamente, nós sabemos que hoje, mensalmente, você tem 30, 40, às vezes 50 mil imóveis no Brasil E inteiro. vai tudo isso a leilão todos os meses? Vai tudo isso. Hoje você tem de 30 mil a 50 mil imóveis mês que vai a leilão. É sazonal, tem mês que vai mais, tem mês que vai menos. Mas imagina o seguinte, João. A grande maioria dos leiloeiros hoje no Brasil inteiro, ele consegue vender de 90% a 80% apenas do que ele leiloa. Ou seja, desses 30, 40 mil imóveis mensais, 80, 90% fica na esteira. Quando a gente fala que fica na esteira, não foi vendido. Ele consegue vender de 10 a 20% só do que ele se propõe. Sim. Essa é a grande maioria dos leiloeiros. Cara, isso era uma coisa que eu ia te perguntar, né? Qual o grande motivo, né, A gente tem uma tese, mas você que é o especialista aqui, então eu queria que você me falasse. Quais são os principais motivos? Me lista aí uns 4 motivos, 5 motivos para esses imóveis não serem arrematados, Adonias. Porque assim, muitas vezes a pessoa pode pensar, não foi arrematado porque é ruim. Né? Não foi arrematado, então porque não presta. Né? E não é bem assim, né? Como que funciona essa não arrematação? Não é bem isso não é porque o imóvel é ruim não. Muitas vezes, um dos grandes motivos, o leiloeiro não tem audiência naquela região. Certo. Tá? Então, é um leiloeiro pequeno. Leiloeiro pequeno. Então, ele tem lá 10 imóveis no site dele, ele não consegue colocar... Por quê? Como que o leiloeiro vende? O leiloeiro, como diz nosso amigo João, ele é um grande marketplace. Sim. Né? Então, ele recebe ali do judiciário aqueles imóveis e ele tem que divulgar isso através das mídias sociais, através de sites, através de portais imobiliários. Isso tudo é caro, mensalmente falando. Então, tem leiloeiro que ele não tem tração financeira para isso. Então, não chega esses imóveis aos interessados, tá? Certo. Segundo ponto, tem leiloeiro hoje lá no Pernambuco fazendo um imóvel, um leilão de Brasília. Tá, fora da praça dele. Fora da praça dele, porque o processo é de Pernambuco, né, e está executando alguém que tem bem em Brasília. Então, entendi. O cara de Pernambuco não conhece o bairro lá, não sabe de nada. Não conhece, não tem interesse que ele quer em Brasília. Ou vice-versa, a pessoa de Brasília e o imóvel lá em Pernambuco, né? Sim. Então, não tem nexo. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Agora... E isso acontece com muita frequência até, né? Totalmente. A gente tem muitos imóveis que não são leiloados por esse motivo. Então, imagina, o João viajou o Brasil, conhece um lugar lá específico, fala, esse lugar aqui é maravilhoso. Mas eu não conheço. Então, eu bati o olho naquela região, se tá com 50%, pouco importa. Né? Nós temos muito isso no Rio de Janeiro também. Né? Rio de Janeiro é uma região muito específica. A gente fala que é um outro país, né? Um outro Brasil. Porque o Rio você tem muitas milícias, né? Muitas comunidades. Então, se você não conhece, nem vai. Então, quem é do Rio conhece exatamente ali o que está comprando. Agora, quem não é do Rio não consegue analisar. Cuidado. Então, nós temos esse cenário. Tá? Então, hoje, muitas vezes... E outra coisa, às vezes, uma falta de análise mesmo. Né? Então, a gente tem, às vezes, direitos... Tempo para análise também, Tempo para análise. Às vezes o imóvel vai ao ar 2 semanas antes do leilão, por exemplo. O cara não tem tempo de analisar, de levantar, né? Ainda que 2 semanas é rápido, né? O difícil é quando tá 2 dias, 1 dia do leilão. Vai pro site, você vê no site lá, puta, mas 3 dias para frente. Então esse tempo de análise é crucial. E outra é que às vezes é um direito sobre o imóvel, ou seja, tem uma alienação ali por trás e a pessoa não entende o que seria isso, né? Então falta especialização para aquele arrematante. Então são várias nuances, não é porque não foi vendido que não é bom. Muito pelo contrário, desses 80%, 90% que fica na esteira, ali tem muita coisa boa. E eu acredito que, pelo que eu tô ouvindo aqui, o Dessalles faz um tratamento. Exatamente. É isso mesmo, e coloca ali para a pessoa já filtrado, né? É isso. Então a gente pega essas 20, 30 mil imóveis que não são arrematados mensalmente. Temos um robozinho, ele vai lá, busca, que seria impossível de fazer manualmente, certo? Impossível. Busca, traz todas, faz uns pré-filtro. E aí depois nosso time de back-office, ele faz um filtro, mais uma checagem antes de lançar na plataforma. Então chegam na plataforma ali mensalmente de 1.000, 1.500, esse número vai subir, né? 2.000, 3.000 oportunidades já pré-filtradas, bonitinha, só pronta para o nosso arrematante silencioso comprar. É isso aí. Eu tenho uma outra oportunidade aqui no Feirão do Leilão Imobiliário, agora edifício São Manuel, São Paulo. Bom, esse imóvel aqui ele é avaliado em 373 mil e está indo a 211. Então ele tem 2 quartos, varanda, sacada, área de serviço, cozinha. E é uma oportunidade aqui que você pode comprar também através do The Silence. Um apartamento para você sair do aluguel ou investir.
colocar o seu dinheiro em tijolo, em terra, né, no mercado imobiliário. Eu acho que isso é uma grande forma de você repensar, principalmente, aquilo que você quer para o seu futuro, né? No meu caso, o João daqui 10 anos, que é o cara que vai ter ali, de repente, alguns imóveis alugados para poder trabalhar pelo meu sossego, pela minha vida mais tranquila, minha aposentadoria. E aí, Eliseu, o que você achou dessa oportunidade? Achei ela maravilhosa, como todas as outras. Ela tá com descontinho um pouquinho menor, né? Tá um pouquinho menor. Tá 40%. Mas o recado que eu quero dar é, você tem um QR Code agora na sua tela, né? Nosso time está colocando aqui justamente para você entrar em contato conosco. Né? E como a gente recebe muitas mensagens, tanto para parabenizar pelo programa, então eu quero agradecer primeiro toda a nossa audiência. Semana passada do programa nós recebemos mais de 120 mensagens, muitas agradecendo pelo conteúdo, mandando um olá, um oi lá, mandando um beijo pra você, viu, João? Teve uma que mandou um beijo pra você, foi. Beijo pra todos vocês, meus fãs queridos. Muita gente me agarrando no aeroporto, tá? Demais, tá insuportável. Não dá pra sair na rua Não mais, dá mais pra sair na rua. Calma que eu dou autógrafo pra todo mundo, fiquem tranquilos e tranquilas. E aí, você tá entrando aqui, esse vai levar você pro nosso WhatsApp do programa. Né? Então, se você quiser saber sobre o The Silence, né, que é uma plataforma, como a gente está explicando aqui, especializada para leilão negativado, para você ter facilidade, conseguir arrematar com simplicidade. Né? Então, bate aqui o QR Code e manda silêncio lá na mensagem, que o nosso time vai entrar em contato com você e vai te passar as informações sobre a plataforma. É isso. Tem aqui um rodapé, né? Um QR Code no rodapé do vídeo. É isso aí. Aproveita aí que você tá sentadão aí, vendo eu ia falar o The Silence, né? O Visionários. E já dá essa moral aí pra gente. Já vai lá também no YouTube, segue o nosso YouTube, Visionários Talk Show, vai no nosso Instagram também, já segue o Visionários, ou seja, fica antenado aí com a gente, porque sempre estamos trazendo aqui opções e uma mentalidade realmente diferente para você sair da caixa. É isso aí, pessoal. E você não conseguiu ver semana passada, não conseguiu ver na outra, não vai poder ver na próxima semana. No YouTube está disponível, estão disponíveis todos os nossos episódios. Então vai lá no YouTube, clica no sininho lá para você ser notificado toda vez que sair um episódio novo, tá saindo toda semana. Né? E o Visionários é isso, né? Muito conteúdo, né, João? Muita coisa boa. Muita coisa legal, né, cara? Muito legal. Eu fico aqui olhando a plataforma, hoje eu tô até meio distraído, né, cara? Olhando a plataforma e pensando, mano, como pode, né? Tanta oportunidade dentro, enfim, dos leilões e às vezes a gente nem sabe, né, que, poxa, dá para comprar. E agora eu vou direto para Ribeirão Preto, apartamento Jardim das Pedras. Um apartamento muito legal, né? Vocês estão vendo a foto. E olha, 135 mil é o preço de avaliação, 67.500. Eu volto a falar, se não é o feirão do leilão imobiliário, com 67 mil você não compra nenhum carro bom. Você compra um carro, mas não é um carro bom. Então, a oportunidade de você sair do aluguel ou comprar o seu imóvel aí para começar a fazer uma carteira é agora. E aí, o que você achou dessa oportunidade aí, Eliseu? Hoje eu tô ruim dos nomes, né? Calma aí, deixa eu fazer de novo. Peraí. E aí, Eliseu, o que você achou dessa oportunidade? Sobe um pouquinho que eu não consegui ver o valor, vamos lá. E aí, Eliseu, o que você achou dessa oportunidade em Ribeirão Preto, Jardim das Pedras, de 135 mil por 67.500? Cara, maravilhosa, 50% de desconto. Eu tô me repetindo aqui, mas é porque é isso. É a mesma coisa. O Adonias me entende, né? Eu não tenho muito o que falar. É assim, o leilão, pessoal, você tá aí, não entendeu ainda? Vamos lá, vou tentar desenhar aqui. 50% de desconto. Então o imóvel, ele vale esse valor aqui ou mais, muitas vezes, né? Porque a avaliação judicial também às vezes falha um pouquinho, né, Adonias? Sim, sim. Então ele vale esse valor aqui e você pode comprar pela metade. Ponto número 1. Ponto número 2, a justiça se propõe a dividir isso para você. Tá? Então você pode mandar uma proposta para a justiça parcelada. Ponto número 3, essa proposta não tem concorrência. Então entra na plataforma, localiza o imóvel que você quer, clica em reservar e a equipe vai entrar em contato. E aí, ponto número 4, essa equipe vai resolver tudo para você. É uma assessoria completa. Então você pode ganhar nesse imóvel comprando ele pela metade, ganhar na alavancagem e não ter trabalho nenhum com isso. Incrível, João né? Angeli. Eu estou feliz.
porque encontrei aqui um imóvel que é o sonho de muitas pessoas. Logo depois da pandemia, meu amigo, o pessoal quer terra, quer poder abrir a janela e ver o mato, ver às vezes a praia, a montanha, todo mundo trancado num apartamento de 50 metros quadrados aqui em São Todo Paulo. mundo sacou que precisa ter um escape, né? Pois é. Então, eu quero falar agora aqui de uma gleba de terras em Atibaia. Deixa eu ver se eu descubro aqui qual que é a metragem dessa gleba. Eu não sei aqui. Bom, eu não tenho aqui, mas está escrito aí no rodapé do nosso vídeo. Uma gleba em Atibaia, um dos lugares mais valorizados aqui, né, do estado de São Paulo, que está indo de 1.780.000 por R$890.000. Ou seja, Fantástico. você está pagando aí bem a menos do que vale e com certeza, se você comprar para revender, você vai colocar um bom dinheiro no bolso e é sobre isso, né? Mas se você for uma pessoa visionária, como é o nome deste programa, você pode de repente acoplar aí um loteamento ou fracionar para construir, de repente transformar isso num mall, se tiver numa localização boa, né? Um shopping de vizinhança, enfim. E dependendo da localização, aí agora vem Vamos ver se você adivinha. Dependendo... Colocar um cemitério. Um maravilhoso cemitério. Você tá muito macabro. Não, um maravilhoso cemitério com mais de 50 mil jazigos para você vender todos os meses. Porque agora, ô Adonias, eu tô falando aqui do cemitério porque a gente virou sócio de um cemitério, eu e o Eliseu. Legal. Inclusive, vamos fazer um busto do Eliseu na porta do cemitério. Não vai, não. Uma homenagem, né? Talvez, Olha que legal. Talvez daqui uns 120 anos, quando eu morrer, aí você pode fazer Olha um busto. que homenagem, né, velho? Maravilhoso. Nossa, que maravilha. Muito bom. Vai, Eliseu. Só que eu só deixo fazer o busto se você for lá lustrar. Eu vou nada. Eu sou À o único, noite. eu sou o único cara que é dono de um cemitério e não passa nem na porta, que eu tenho medo. Tá doido, bicho. Mas é engraçado, né? Porque às vezes fica na cabeça das pessoas, né? Pô, cemitério? Quem é o dono de um cemitério? Cara, cemitério é um loteamento. Para pensar que você tem ali um jazigo de 2x2 e um loteamento normal, sei lá, você tem ali um lote de 7x20, ou seja, 140 metros quadrados. Cara, então, às vezes, Você tem que fazer quebrar drenagem, paradigma. você tem que fazer Sim. água pluvial, você tem que fazer esgoto, você tem que fazer uma série de coisas que no cemitério você não tem. Então, o que o João tá falando aqui, que ele chegou pra mim com essa ideia do cemitério um tempo E ele atrás. foi contra, viu? Foi Eu- contra. Brincando, olha A só. primeira vez que ele falou, eu falei assim, tá bom, João, próxima pauta. Vamos continuar aqui. Qual que é o próximo assunto aí? Vamos pra próxima. Mas depois eu fui entendendo. Mas não é. Eu vou te dar Eu alguns vou pontos aqui. entendendo. Olha o que eu falei pro Vai. Eliseu. Você já teve algum... Você já alugou apartamento pra alguém? Já. Problema, não é? Muitos. No cemitério, ninguém reclama. Eles pagam em dia, a família paga em dia. Nós não temos gente reclamando. Tipo, Olha só. tá fazendo barulho depois das 10 da noite. Aquela coisa toda. O chuveiro queimou. Chuveiro a luz queimou. A lâmpada, o ar não tá Então, funcionando. O inquilino vai embora, Fiação quebra tá o velha. apartamento. Não tem. Tem problema? Não tem isso aí, não. A família paga mês a mês, não só para quem está morando lá, residindo lá, como para quem vai chegar. Olha só. Ou seja, Exatamente. as parcelas é o grande segredo. No loteamento, você tem o CRI, né, que é para adiantar os recebíveis. E no cemitério é a mesma coisa. Ou seja, você está loteando terra, você está fragmentando aquele seu terreno. Óbvio, vai caber um cemitério, talvez ali no seu lote, não vai. Né? São lugares especiais que precisam ter um estudo para isso. E aí é o que entra o Eliseu. E o grande negócio é você fazer um estudo mercadológico para saber o que cabe. Porque às vezes é um shopping de vizinhança, pode ser um cemitério, pode ser um loteamento, ou simplesmente algumas kitnets. E é sobre saber o que empreender dentro daquele terreno para dar vocação para ele, né, Eliseu? É isso. Uma das empresas que a gente tá junto, né, que é a TSM, ela faz exatamente esse processo de análise de áreas, vocação, né, ela vocaciona essas áreas e entende para que essa área é ideal. Né? Então, a gente faz para o shopping de vizinhança, open mall, né? Faz para o loteamento, incorporação,
ir para cemitério agora também, né, João? É isso Então, aí. a gente entende ali a demanda, entende o público, a persona, quem é, o que consome e como que a gente pode atender aquele público de alguma maneira. E depende muito da característica do imóvel. A gente estava falando isso com o Davi num episódio passado. O imóvel é próximo de uma estrada, uma rodovia, tem tamanho suficiente? Poxa, pode ser logístico, pode ser uma fábrica. O imóvel é a área é muito adensada, então ele pode ser um shopping de vizinhança, um open mall, até um shopping, né, grande. Então, a TSM hoje ela tem um time, né, dedicado a fazer estudos de viabilidade de mercado para empreendimentos diversos. Né? Então a gente começou com um estudo ali para o shopping de vizinhança, para o open mall, e hoje a gente está estendendo nossos braços aí para diversos tipos de empreendimentos. Né? Então isso é muito legal e dá uma segurança extra. A gente estava falando com a Sofia também umas semanas atrás, que quer dizer, não sei se o episódio da Sofia já foi pro ar, mas enfim, estávamos falando com a Sofia e a Sofia ela falou isso aí, ela trabalha com diversos fundos internacionais e essa galera é muito séria, né? São negócios muito grandes, né? Muitas cifras envolvidas e o que ela disse foi essencial para deixar mais claro ainda o que a gente está fazendo e o caminho que a gente está é certo, que é dados, né? Ela usa os dados, as informações, né, com muita clareza para poder tomar decisões. Ela não toma decisões em achismo. Né? Então a gente tem dados que nos ajudam a tomar a decisão certa. E o The Silence é isso, né? Ele coloca todos os dados, ou seja, as oportunidades, de uma maneira didática para você poder escolher, como se você estivesse escolhendo, por exemplo, um carro dentro de um marketplace ou uma roupa dentro de um site. E eu acho que é muito sobre isso, é facilitar. Fazer com que você entre, olhe, escolha e saiba o que você está comprando. Né? E uma pergunta que eu tenho para você também, Adonias, dentro do mercado dos leilões, você já comprou algum imóvel que depois a conta foi mal feita e você de repente falou, putz, paguei muito caro pelo fato de ter uma concorrência muito grande? Já tivemos cases já, João, similares a isso. Eu, graças a Deus, não comprei ainda, não errei nesse ponto, porque a gente vivencia o mercado. Mas já tivemos clientes que, na emoção, por isso que a gente fala, leilão de imóveis não tem emoção, não cabe emoção, é pura razão, né? Então, às vezes a pessoa faz um cálculo, esse imóvel eu posso chegar até 300 mil. Porém, ali, na hora da disputa, entra o ego. Então, alguém vai lá dar 301. Aí você vira e fala, não, mais 1.000zinho cabe aqui pra mim. E daqui a pouco, quando você para, você já deu 320 mil reais nesse imóvel. Ou seja, aquele ROI, que seria interessante, de 80%, 100%, ele já caiu para 60%. Né? Então, ao final, não é que perdeu dinheiro, tá? A gente orienta muito bem, né, para que ninguém perca dinheiro. Mas o retorno sobre o investimento, ele caiu muito. E o leilão, você compra muitas vezes sem ver o imóvel, sem entrar dentro dele. Então, às vezes você tem alguma surpresa, fazer alguma reforma adicional que você não computou ali na sua planilha, né? Às vezes uma desocupação via judicial, tem que gastar com processo. Então, tudo isso tem que ser calculado e é onde a gente coloca para aquele cliente não fazer dessa forma. Porque errar é caro. Errar em leilão é prejuízo. Não tem jeito, né? Na verdade, o leilão ele é muito bom desde que você saiba o que está fazendo. E é por isso que você precisa ter uma assessoria, você precisa ter conhecimento para poder tomar ótimas atitudes, ótimas decisões. Né? E eu acho que é muito sobre isso mesmo, de você cada dia mais estudar, entender, para poder andar num chão fértil. Né? E eu acho isso muito legal. O Eliseu, esses dias a gente estava falando, né, sobre a dificuldade de achar bons ativos. Sim. Sabe? Tipo, você está às vezes querendo comprar um terreno e não conseguir achar um terreno com vocação. E o bom de você ter uma opção variada e a nível nacional é que você pode ir pelo trâmite normal, procurar imóvel no trâmite normal, você pode ir pelo leilão tradicional, que é os leilões que estão indo, né, para a asta pública e tem data de primeira e segunda praça, e também os leilões que foram para a primeira e segunda praça, mas não foram comprados. Então, quem está dentro do The Silence, por exemplo, ele tem a opção de fazer esse 360. Eu vou fazer ali um house flipping, que é comprar o imóvel de alguém, de um terceiro, né, barato para poder revender. Opção número 1. Opção número 2, eu vou entrar no leilão de imóveis, vou para a segunda praça, vou tentar pagar o mínimo ou um preço
que esteja dentro da margem que eu quero comprar, ou então vou esperar o imóvel não ser comprado para poder fazer uma proposta e aí colocar prazo, né? Então eu quero pagar em 30 vezes e também eu não quero pagar juros. Você pode pedir isso no processo. Não quer dizer que você vai ser atendido pelo juiz, mas pedir você pode. Então eu acho que é diversificar o jeito como você olha as oportunidades e escolhe elas, né? E além disso, Adonis, você também tem a Núcleo Leilões, né? Como é que funciona a Núcleo? Hoje a Núcleo Leilões ela é a maior agregadora de leilão de imóveis em todo o país. Então justamente o que nós fazemos é entregar para quem está na nossa plataforma as opções ali de forma mastigada, hoje com mais de 700 aí leiloeiros em todo o Brasil. Então a gente é um trivago, digamos assim, dos leilões de imóveis. Então você vai entrar lá, vai colocar estado de São Paulo, cidade de Campinas, e nós vamos trazer todos os imóveis, por exemplo, que estão em Campinas. Então você vai ter a opção também de favoritar aqueles imóveis, também de fazer filtros. Por exemplo, o Eliseu entrou na plataforma lá e eu só quero imóveis em Ribeirão Preto. Todo imóvel novo que entrar em Ribeirão Preto, ele vai ser alertado via WhatsApp que entrou novos imóveis naquela região, conforme o perfil que ele mesmo selecionou. Então, hoje é uma facilidade. E detalhe, João, só temos leiloeiros validados nas suas respectivas juntas comerciais lá dentro da plataforma, evitando assim do pessoal aí cair em golpe, que infelizmente no nosso país são muitos, né? Então, às vezes é aqueles leiloeiros fakes, imóveis fakes, né? Uhum. Então a gente mitiga isso aí também. Na pandemia houve aí um aumento absurdo de pessoas mal intencionadas, né? Colocando sites que não existem e as pessoas simplesmente iam lá, compravam uma oportunidade que não existia, depositavam o dinheiro no CNPJ ou no CPF que também não existia. E ali houve, acho que talvez o pico máximo de fraudes dentro de leiloeiros que também não existiam. Então, tome cuidado. Antes de você colocar o dinheiro em qualquer conta, consulte. Vá na junta comercial do seu estado. Entenda para quem você está colocando dinheiro, para ver se esse leiloeiro é de verdade, para ver se ele é constituído e por aí vai. Bom, já estamos chegando aqui, né? Quase no final do nosso programa especial, Feirão do Leilão Imobiliário. E eu vou para Ribeirão Preto, já que você falou de Ribeirão Preto. Tem um terreno que o Eliseu é ali da região, né? Araraquara, Ribeirão Preto, dentro do Buona Vita Ribeirão. Você conhece esse empreendimento, Eliseu? Conheço, muito bom. É um condomínio muito bom, um condomínio que tem casas ali que variam de 1.200.000 a 1.800.000, 2 milhões. Então, assim, para quem é construtor da região, né, tem muitos amigos lá em Ribeirão Preto, da área. Então, assim, fica atento. Essa oportunidade está disponível ainda, João? Está disponível, pelo menos está aqui no site do The Silence. Eu acredito que tinham 2 terrenos desse lá. E assim, é um terreno que tranquilamente ele é vendido no mercado a 330, 340 mil. Ele está com a avaliação de 295. Então, isso que eu disse sobre a avaliação. Sempre é interessante se atentar, pesquisar, observar, porque ela pode estar abaixo, mas ela pode estar acima também. Isso. Então, nesse caso, está abaixo, uma baita oportunidade. Então tanto para alavancar quanto para construir. O Feirão do Leilão Imobiliário apresenta aí, ó, de 295 mil por 147.500, ou seja, vai dar mais de 50%, porque a gente já sabe que esse terreno aí ele deve estar avaliado em 330, 320, mas vamos colocar a 300, você tem 147 de pagamento, que pode ser parcelado em até 30 vezes, dando 30% de entrada. Ou seja, isso é The Silence, isso é leilão e com certeza, né, para você que está aí procurando a primeira residência ou simplesmente querendo saber, né, aonde investir, essa é uma opção muito bacana para você. Eliseu, gostaria de agradecer, né, o nosso bate-papo aqui dentro do Visionário, sempre muito bacana. Eu que agradeço e vou deixar um último recado. Adonias, para quem tá em casa aí, ó, mais uma vez, quer comprar imóvel barato, de verdade, cara, leilão imobiliário é a melhor opção para comprar barato, assim, com força. E aí nós estamos falando de uma plataforma, então, que te traz tudo pronto, traz essa solução, traz tudo resolvido. Estamos falando do núcleo, da Núcleo também, que o Adonias explicou, que é também facilita, evita golpes, né? Traz leiloeiros oficiais.
Então, assim, são duas ferramentas e você que está aí na sua casa agora, você vai entender o que eu estou dizendo. Eu vou fazer uma analogia muito simples. Então, um mecânico, um eletricista, cara, o cara vai lá, se ele não tem uma furadeira, ele quer furar uma parede com a chave de fenda, não vai dar certo, certo? Então, assim, o que a gente está te dando aqui é a furadeira. Então, assim, basicamente você vai usar a nossa ferramenta para arrematar imóveis sem concorrência, sem trabalho, sem problema. Isso é muito legal, né? E a Núcleo também, então quem quiser o imóvel ainda em leilão, procura a Núcleo. Então manda lá no WhatsApp para nós, Núcleo. Quem quiser arrematar silenciosamente, manda silêncio no WhatsApp. E a gente vai responder e vai te direcionar. É isso. Adonias, muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, João. Vários insights aqui hoje, né? Então o pessoal conheceu a The Silence, conheceu a Núcleo Leilões e saiu aqui com vários insights de imóveis que muitas vezes ninguém olha com carinho, né? O Eliseu comentou da empresa que tem ali, que faz análises, mas aqui no The Silence eu percebi que tem vários insights que eu abri a cabeça da galera, né? Então a pessoa vai poder olhar para o imóvel e avaliar ali uma construção, um loteamento. Tanto não olha com carinho que eles estão no The Silence, né? Então a Silence isso também é é verdade. isso. Ela também abraça esses imóveis que não foram olhados. Foram rejeitados Foram pelo rejeitados grande pelo público. mercado. Show incrível pro pessoal. Obrigado mais uma vez, gente. Valeu. Obrigado. Então, semana que vem a gente volta e sempre essa cadeira é ocupada por um visionário ou uma visionária. Até lá!